Fala, nerds! Medinasa, bebê. Olha, é o seguinte, nessa aula a gente vai falar sobre os capacitores, as suas utilidades e a parte técnica, né? Como se pode ser cobrado no seu vestibular e como que aí pelo país anda sendo cobrado, tá bom? Em especial no Enem, tá? Então, resumo, questão, vamos embora. O capacitor, ele tem esse formato aqui, ele tem placas paralelas, né? O mais comum, e uma placa, claro, ligado à parte positiva da bateria e outra parte negativa, tá bom? Ele armazena a carga Q e Q, a mais Q e a menos Q. Então, a carga total dele, a gente coloca Q, né? Entre eles tem um dielétrico, entre as placas tem um dielétrico. Ela tem uma área A, olha lá. A distância entre elas é Dzinho, aqui a distânciazinha entre elas, beleza? E esse material entre eles é chamado dielétrico, ó, o material. E o dielétrico, ele é um material isolante, tá? Não se esqueça, ele é um isolante, porque o papel do capacitor é armazenar a carga, não é liberá-la, né? Então, o dielétrico, ele vem representado com a letra epsilon, né? Às vezes é um termo epsilon zero, para indicar essa permissividade ou permitividade elétrica, tá? Então, a capacitância, ou seja, a capacidade de armazenar carga, sai pelo EAD, ao ensino à distância aí, tá? Beleza, onde o E, repito, é o dielétrico, né? Botado entre as placas, o A, a área e o D, a distância. Esse material dielétrico é uma constante no vácuo, vale 8,8 vezes 10 a menos 12 e fica mudando de acordo com o material que eu coloco entre eles, tá? Aí é claro que existem diversos modelos de questões, em especial sobre a carga armazenada no capacitor. E essa carga armazenada, e claro, ela pode ser liberada rapidamente, dependendo da situação. Ela sai pelo famoso QQ. Olha lá. O Q é a carga, o C é a capacitância e o U a DDP, onde é colocado esse capacitor. Como eu disse, ele vai vir assim, ó, ligado à bateria e tal, né? O lado o polo positivo e o polo negativo, tá bom? O U, claro, onde ele foi colocado nessa DDP, tá bom? A carga em Coulomb, obviamente, a letra Czão, tá bom? E o U em volt, a letra Vzão, tá? Já a energia é energia, nem cai, que ele armazena, a energia sai pelo Cu ao quadrado sobre 2. Bom de decorar também. Lembrando que essa energia que, repito, ele armazena e libera rapidamente, usar em diversos motores de arranque, como ar-condicionados, ventiladores e afins. Pois essa energia ela sai em Joule. Hoje está aqui todas as unidades e claro que existem as associações de capacitores, como tem lá em molas e tem também em resistores, né? Essa tabela aqui vai te ajudar, ó. Essa tabela aqui legal. Deixa eu mudar bem aqui assim a cor e pronto. Ó, então, aqui ficaria assim. Associação, né? Associar. Associação. Olha a tabela. Existem três associações. Olha o padrão que eu percebi, ó. Três grandezas que eu posso associar, né? Então, eu posso associar tanto resistores, quanto capacitores, quanto as molas. Então, assim, resistor, capacitor e mola. Resistor, capacitor e as molas. Beleza? Vou botar aqui os dois tipos, né? E a fórmula assim embaixo aqui de cada um, tá bom? Fórmula assim embaixo aqui, ó. Tá? Então, tem a associação em série e tem a associação em paralelo. Na associação em série, a corrente nas resistências se mantém constante.
Na associação em série do capacitor é a carga que se mantém constante, beleza? Na associação em série de molas, elas estão sujeitas à mesma deformação, tá? Desculpa, a mesma força, né? A força se mantém constante. Então, cada grandeza aqui muda de acordo com a associação. Já em paralelo, a DDP se mantém constante nos resistores. No capacitor, a DDP também se mantém constante. E nas molas, a deformação que se mantém constante. O que que eu faço quando está associado em série? Ó, basta somar as resistências e, em paralelo, o famoso produto sobre a soma. Quando tem de dois, né? Que é o caso mais famoso. Já em capacitor, o contrário. Capacitores em série, tu vai fazer produto sobre a soma das capacitâncias. E em paralelo, tu soma. E molas também segue esse ritmo de capacitor, ou seja, o contrário da resistência. Aqui tu vai fazer produto sobre a soma de constantes elásticas, né? E aqui tu vai somar as constantes, K1 com K2. Que tabela minha, que tabela sua, muito massa essa tabela. Deixa no lugar legal que vai te ajudar bastante, tá bom? Beleza, vamos treinar, ver como é que são as questões. Você vai ver diversos modelos de exercício. Com relação às associações, ó. Achei três casos aqui que você vai gostar. Te liga aí. Já chegou até aqui? Rapaz, por dar o like logo nesse vídeo para ajudar o canal a bombar, tá bom? Então aqui, ó. Veja que eu tô vendo a associação de capacitores aqui com três questões, né? Olha lá. Deixa eu separar assim para ficar bom e a gente não juntar aqui as questões, tá? Então, olha, você passa o ponto para frente enquanto não tiver capacitância. Passa o ponto para frente enquanto não tiver capacitância. Esse aqui é um nó que não é nem A e nem B. Aí tu põe C. C. Então tu vai esticar a figura para ficar mais fácil. O A e o B e o C. Ó. Quem é que está entre A e C? É esse dois aqui. Aquele, ó. O 2. Mas também tem esses outros aqui, ó. Tem esse 4 com mais esse 4 aqui, que eles estão em série. Aqui, ó. Então, esse 4 e esse 4 estão em série. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o produto sobre a soma. Como está em série e são iguais, tu bota só a metade. Ó. Então, aqui tem outro capacitor, né, no outro fio, né, que vale 2, que é a junção do 4 com esse 4. A mesma coisa acontecerá do outro lado, ó, de C para B é simétrico em relação a C a A. Então, tem o 2 aqui. Tem mais o outro 2 aqui, ó. Pronto, no outro fio. E entre A e B tem esse 3 aqui, ó. Pronto. Tô parecendo um coração, né? 3. Pois é, ó. Como aqui tá em paralelo, tu vai somar, vai dar 4. Como aqui tá em paralelo, tu vai somar, vai dar 4, beleza? Esse 4 estão em série. Aí tu bota a metade, 2. No final das contas, vai ficar o 2 em cima, em paralelo com 2, com o 3 de baixo. Tu vai só somar e dar a tua resposta. Muito bom, né? Vamos para a próxima. A próxima segue o mesmo ritmo, ó. Veja. Vou passar o ponto A para frente, passei. E aqui o ponto C e aqui um ponto D de dado, ó. Então aqui tá ruim de você ver quem tá em série, que tá em paralelo. O que que você vai fazer, ó? Aqui acho que tá até mais ou menos, mas o melhor é esticar. Deixa eu ver se dá para fazer sem esticar, ó. Eu vejo que entre A e D tem esse 2 e esse 4. Eles estão em paralelo. Então eu somo, fica apenas um de 7. Então fica assim, ó. O A, tem que esticar mesmo, ó. O A, o B, o C e o D. E entre A e D já botei aqui o de 7. 7 microfarad, né? Ó, entre D e C tem esse aqui de 2, ó. E entre C e B tem mais esse aqui de 2, ó. Tô transferindo, viu? Transferir esse, transferir aquele. E tem o escondidinho aqui entre A e C. Tem esse aqui, ó, que tá escondidinho entre A e C, tá vendo, ó? Ele vale 1 microfarad. Pronto, o que que eu faço? Ó, como esse aqui está em série, eu faço produto sobre a soma. Aí dá 14 sobre 9. E essa série
ela está em paralelo com o 1. Então, tu soma, dando, portanto, 23 sobre 9 microfarad. E esse 23 sobre 9 ele está em série com o 2. Se está em série, faz de novo produto sobre a soma. Então, botar 23 sobre 9 vezes 2 sobre 23 sobre 9 mais 2. É um valor esquisitão aqui, né? Mas não é tão ruim de fazer, não. Eu vou conservar a primeira vezes o inverso da segunda. 18 com 23 é 41. Eu cancelo aqui o 9 e fica assim, 46 sobre 41. Estranho, né? Mas é assim. Ó, esse aqui, quando eu passar o B para cá e eu passar o A para cá, eu vejo que todo mundo está entre A e B. Como estão em paralelo, você soma 2 mais 2 mais 2, 6 microfarad. Essa foi boa. Então, associar não é tão ruim, né? É só o inverso de resistores. Continuando. Ó, já essa outra aqui, ele quer a carga e a energia potencial elétrica do capacitor. Aí tem que se lembrar que o capacitor, pelo fato de armazenar carga, ele não deixa circular corrente nele, ó. Então aqui não passa corrente, ó. A corrente, portanto, gerada por esse gerador, fica girando só naquele circuito de cá, ó, da esquerda. Fica aqui a corrente. Aqui não tem corrente. Então esse resistor tá aqui de bobo, ó. Presta para nada. Então, se eu achar DDP entre os pontos A e B, eu mato minha questão, tá bom? Então, como é que é? Olha, tem diversos jeitos de fazer, mas vou logo te adiantando. Esses aparelhos não estão em série. Então, a DDP que ele está sujeito é proporcional à sua resistência. A DDP do sistema é proporcional à resistência desse sistema. Ó, que no caso dá quanto? 6, né? Então, a DDP dele é 2 volts. Massa, né? Pronto, aí eu faço o QQ para achar essa carga. Aí eu tenho a capacitância que é 1 microfarad, eu tenho 2, então dá 2 microcoulomb. Já a energia que ele armazena é o Cu quadrado sobre 2, 1 vezes 2 ao quadrado sobre 2, dá 2 microjoule. Tá feita a questão, muito massa essa estratégia, né? Boa, e para fechar, bora escolher aqui essa daqui que é tão grandona, mas para revisar é muito bacana essa daqui, ó. Boa, boa, boa. Ó, esse 5 aqui tá de bobo, né? Presta pra nada. A corrente, portanto, vai ficar circulando nesse rapazão aqui, ó. Pronto. Aí, para eu saber a DDP que ele tá sujeito, para fazer, calcular a carga e tudo mais, ó, o que que eu faço? Deixa eu separar aqui, para não confundir aqui as soluções, né? Pronto, pronto. Ó, o que que eu faço? Eu pego a capacitância dele, que é 1, e a DDP que ele está sujeito é esse aqui de 10, ó. Então eu pego o seguinte, eu pego a DDP do sistema, beleza? Ela é proporcional, como foi que eu fiz agora há pouco, ó, a DDP dele sobre a resistência é a DDP do sistema e a resistência do sistema, que é 20. Pronto, então eu achei aqui 25. Já está a resposta em microcoulomb. Muito bom, né? Então, ó, lembrando que esse 5 aqui não funciona. Se um lado do capacitor está conectado ao 0 volt, por exemplo, aí aqui ele vai acrescentar 5 volts. Aqui ele vai tirar 12 volts, né? Vai ficar -7. Então, um lado é 0 volt, o outro é -7. Fica, portanto, a DDP de 7. Quando você utilizar o QQ, carga, a capacitância e o 7, né? O menos é só para efeito de cálculo. Então dá 7 microcoulomb. Essa daqui, ó, como você percebe, quando eu faço aqui o cruz credo, fica uma ponte. Aqui no meio não passa corrente. Se não passa corrente é porque não tem DDP. Então, como não há DDP entre esse ponto e esse aqui, o capacitor não armazena carga nenhuma, porque não tem esse aqui, ó. A carga dele, zero, zero coulomb. Massa, né? Já aqui o produto não é igual, não é ponte. Tem que calcular. Ó, veja que esse 2 aqui, ele está em série com o 1, dá 3. E esse um está em série, dá 2. Então, aqui, portanto, fica uma associação em paralelo, né? Onde a resistência equivalente é o produto sobre a soma, o que dá 1,2 ohm. Como quem alimenta todo mundo é 12 volts,
Ao usar a primeira lei de Ohm, fica uma corrente total de 10 amperes. Só que esse 10 amperes não vai se dividir ao meio. Parte vai para lá, parte vai para cá. Para eu saber o quanto que vai para cada lado, basta utilizar uma sequência que eu falei tantas vezes no canal, né? Eu pego a corrente que chega, 10, né? Vezes, a quanto chega é 10, vezes a porcentagem da resistência. Então eu boto 3 quintos, 3 dos 5, né? O que dá um total de 3 quintos da corrente que chega. Chega 3 dos 5, 2, 6 amperes. Então, a corrente que passa aqui são 6 amperes. E a que passa lá, claro, são 4 amperes. Onde tem mais resistência, passa menos corrente. Assim sendo, aqui consome 6. E aqui vai consumir 4 volts. E vai ficar uma DDP, portanto, só de 2 volts. Quando tu utilizar o QQ, de novo nele, né? Aí fica a capacitância, que é 2, e a DDP, que é 2 volts, porque um é 4 volts, o outro é 6, né? Então, 2, resposta, 4 microcoulomb. Essa de baixo é a mesma coisa, só que essas resistências não vão funcionar ou vão? Vão sim, ó. Porque não tem capacitores nelas, né? Tem capacitor aqui, nesse do meio. O que é que tu faz? Urre, beleza? A DDP que alimenta todo mundo é o 15, só que o 5 tá tirando um pedaço dele, né? E a resistência é somar todo mundo, ó. 1,5 com mais meio é 2, 2 com mais 3, 5. E a corrente, portanto, 2 amperes, que é 10 por 5. Então, bem aqui, é como se aqui fosse 0 volt, aí aqui tivesse consumindo 2 volts, então fica menos 2, ó. Aqui vai acrescentar 15, fica 13 volts. E aqui vai consumir 3, que é 1,5 vezes 2, né? Fica só 10 volts. Então dá uma DTP no capacitor aqui de 10. Ó, vamos dar aqui uma voltinha para ver se zera mesmo, ó. Aí aqui 10 vai tirar 5, vai ficar 5. E aqui vai consumir os últimos 5, vai zerar. Tem que zerar quando você der a volta, né? Enfim, então a capacitância vezes a DDP fica 0,5 vezes 10, que dá 5 microcoulomb. Muito massa, né? Então é isso. Depois desse resumão massa, deixa seu like. Gostaram? Muito louco esse resumo aqui de capacitores. Tamo junto, é mais NASA. Fui.